por volta do ano de 850 a.C., o povo de Israel estava sendo atacado pelo povo de Edom. Era um povo que odiava o povo judeu. E aí Deus levantou Obadias para profetizar a destruição dos edomitas e a restauração de Israel. Esse livro tem apenas um capítulo, vamos ler. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado às nações um embaixador dizendo: levantai-vos e levantemos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada. Que diz o seu coração? Quem me habitará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores da noite, como estás destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam alguns cachos? Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos. Todos os teus confederados te levaram para fora dos seus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita contra teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre. No dia que estivesse em frente dele, no dia em que os forasteiros levavam cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas, e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia, porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça, porque como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem sido, mas no monte de Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, e a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha. E se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor disse. E os do sul possuirão as montanhas de Esaú, e os das planícies, os filisteus, possuirão os campos de Efraim e os campos de Samaria e Benjamim, Gileade. E os cativos desse exército, os filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuirão até Zarefate. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. E levantar-se-ão salvadores no monte Sião para julgarem a montanha de Esaú. E o reino será do Senhor. Então esse conflito entre Edom e Israel, na realidade, é uma continuação do conflito entre Esaú e Jacó. E a Bíblia diz que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. E quando Esaú se levantou contra Jacó para fazer mal, para guerrear, para destruir Jacó, chegou um momento em que Deus resolveu interferir na história
e falar, agora chega. E quando Deus foi interferir nessa história aí, ele disse que aquilo que for feito a ele estará sendo feito a mim mesmo. Então Deus comprou a briga de Esaú contra Jacó, porque Jacó era o escolhido. Jacó era, na realidade, escolhido por Deus para ser o pai da nação dele. Então, nessa briga entre Edom e Israel, a briga era antiga, começou no ventre da mãe deles. E só Deus para botar fim nessa luta. Essa luta continua até os dias de hoje, vai continuar durante muito tempo. Assim como tem a luta entre Israel e Ismael. É uma luta mais espiritual do que física. É uma luta mais de demonstração do cuidado de Deus com o povo dele do que de combate entre nações, simplesmente. Aqui no livro de Obadias nós aprendemos que Deus cuida dos seus filhos. Nós aprendemos que Deus, ele se preocupa com o bem-estar dos seus filhos. Às vezes ele permite que passem por momentos difíceis, como permitiu Israel passar nas mãos de Esaú. Às vezes ele permite que o povo passe por momentos difíceis, como quando permitiu que o povo fosse levado cativo para a Babilônia. Às vezes ele faz com que o povo peregrine durante 40 anos no deserto, mas todas as dificuldades, todas as agruras, todas as lutas que Deus permite que seus filhos passem, na realidade são escolas, para que seus filhos aprendam um punhado de coisa, aprendam a reconhecer Deus como Deus, aprendam a reconhecer a santidade de Deus, aprendam a conhecer o cuidado de Deus, aprendam a entender o amor de Deus e aprendam a saber que Deus está no controle, está no comando de todas as coisas. Mesmo quando parece que está fugindo do controle de Deus, Ele está no controle. Mesmo quando parece que as coisas estão caóticas, estão sem rumo, estão sem orientação, Deus está com um propósito até no meio do caos. Deus está com uma orientação definida até para as coisas que parecem que estão erradas. Então, nesse livro de Obadias, a gente aprende que uma hora, no meio das nossas lutas, Deus vai se levantar e resolver a questão. Que uma hora, no meio das nossas tempestades emocionais, no meio das nossas tempestades espirituais, no meio das nossas tempestades físicas, durante a nossa caminhada na terra, quando as coisas estão complicadas, uma hora Deus vai se levantar e vai acalmar a tempestade, vai dar solução e vai nos conduzir dentro do propósito dele, dentro do projeto dele, dentro do sonho dele para as nossas vidas. Porque nós não somos filhos de Deus a partir do dia que nós recebemos Jesus como Salvador. Aquele dia foi o dia que a gente tomou a decisão de reconhecer Deus como Deus, de reconhecer o sacrifício de Jesus por nós. E foi o dia que nosso espírito foi ressuscitado para Deus. Mas o propósito de Deus para nós existe antes da fundação do mundo. O amor de Deus por nós é de antes da fundação do mundo. Deus já nos conhecia antes que nós existíssemos. Deus acompanhou a nossa gestação. Deus acompanhou o nosso crescimento. Deus acompanhou todos os problemas que a gente enfrenta na vida e acompanha. Deus está sempre perto. Deus está sempre a uma oração de nos atender, de nos socorrer. Às vezes as coisas complicam mais do que a gente esperava, porque a gente às vezes ainda não aprendeu a reconhecer Deus como Deus de verdade. A gente ainda não aprendeu a se colocar na dependência de Deus totalmente, sem orgulho, sem arrogância, sem barganha, sem querer Deus apenas para que Ele seja na nossa vida aquilo que a gente quer que Ele seja.
e não aquilo que ele realmente é. A gente costuma buscar Deus de acordo com as nossas vontades, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com os nossos projetos. Não, Deus está cuidando de nós em todo o tempo. Deus está olhando para nós o tempo todo. Deus está caminhando conosco todos os dias. O problema é a gente conseguir enxergar o mover de Deus na nossa vida. Às vezes precisa que Deus levante um profeta para repreender os nossos adversários. Às vezes Deus precisa se levantar para combater as nossas lutas. Mas na hora certa, no jeito dele, no propósito dele, ele vai fazer isso. E o que apressa o mover de Deus na nossa vida não é o que a gente fala, não é o que a gente faz. O que apressa o mover de Deus na nossa vida é a nossa atitude em relação a ele. Quando ele olhar para nós e ver um coração sincero, quando ele olhar para nós e ver um coração contrito, um coração rendido, um coração que o quer acima de todas as coisas, um coração capaz de descansar e confiar nele, apesar de todas as adversidades, um coração capaz de se render a ele, mesmo sem querer às vezes. Quando Deus olhar e enxergar na gente esse tipo de coração, igual ele enxergou em Davi. Davi era igual nós mesmos, cheio de falhas, cheio de pecados, cheio de atitudes erradas na vida, mas o coração dele era voltado para Deus. Sempre que ele pecava, ele se arrependia. Sempre que ele errava, ele se corrigia. Sempre que ele saía fora do projeto de Deus, ele corrigia a sua rota e voltava. Ele tinha Deus como Senhor da vida dele. Então, quando Deus é Senhor da nossa vida, os nossos pecados são acidentes. Os nossos erros de rota são acidentais, são ocasionais. Quando a gente consegue se ligar em Deus do jeito que Davi se ligou, a gente passa a sofrer menos com as dores da vida, com as circunstâncias da vida, até com as doenças, porque a gente começa a enxergar Deus do jeito que Jó enxergou. Jó um dia disse: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. No momento da maior angústia, quando todo mundo estava contra ele, os amigos, a mulher mandando ele amaldiçoar a Deus e morrer, ele dizia: não, nu eu vim, nu eu voltarei. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Por causa da fé, por causa do descanso, por causa da constância dele com Deus, ele teve tudo restaurado. Teve uma família nova, teve riqueza em dobro, teve tudo restaurado, saúde, tudo restaurado. Mas ele só teve isso o dia que ele conseguiu alinhar o coração dele com o coração de Deus. Parar de achar que era suficiente ele fazer sacrifícios para os filhos, em vez de levar os filhos para Deus. Parar de achar que era suficiente reconhecer Deus como Senhor, sem honrá-lo, sem adorá-lo, sem se render a Ele. O dia que ele aprendeu isso, passou por um sofrimento muito grande para aprender isso. Passou por um conflito existencial muito grande para poder entender isso. O dia que ele entendeu, aí Deus entrou com restauração na vida dele. Deus se revelou a ele. E ele pôde dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Agora eu sei como o Senhor é. Eu sei quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor é Deus em todos os momentos da minha vida. Eu sei que o Senhor é Deus que não me desampara. Eu sei que o Senhor é Deus que cuida de mim, mesmo quando parece que eu estou desamparado. Ver Deus do jeito que Jó viu é ver Deus em todas as coisas, mesmo que tudo esteja contra. É ver Deus agindo e cuidando de nós, mesmo que as coisas estejam do jeito que nós achávamos ou achamos que não deviam estar. Mesmo que a gente pense que Deus está talvez pesando a mão sobre nós, mesmo que a gente pense que as coisas estão fora de controle, ter o coração segundo o coração de Deus, como Davi tinha, como Jó aprendeu a ter, e a reconhecer. Não importa as circunstâncias, Deus é Deus. Não importa o que esteja acontecendo, se eu descansar em Deus, Ele vai se agradar de mim, porque o descanso vem da fé, e a fé agrada a Deus.
E aí Deus entra com socorro, provisão, com alegria, com descanso, com paz, com oportunidades, com desenvolvimento em todas as áreas da nossa vida. Mas nós precisamos aprender a reconhecer todo lugar da Bíblia que a gente lê, a gente reconhecer a presença de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus em tudo. Até quando parece que ele esqueceu, que ele saiu fora, que ele deixou o povo solto. Não, ele estava ali. Estava permitindo para aprender alguma coisa. Estava permitindo para corrigir alguma coisa. Estava permitindo para castigar alguma coisa. Estava permitindo para corrigir o rumo. Mas ele nunca deixou de amar seu povo e ele nunca deixa de nos amar. Ele nunca deixou de cuidar do seu povo e ele nunca deixa de cuidar de nós. E tudo que ele prometeu, ele cumpriu. E tudo que nós temos de promessa na vida ainda vão se cumprir, porque Deus é fiel e ele vela pela sua palavra para cumprir. Então o desafio que a gente tem nesse livro de Obadias é acreditar que apesar desse livro ser um livro pequeno, de um capítulo só, ele traz uma mensagem muito viva e muito forte e diz com todas as letras que Deus cuida dos seus filhos. Deus está sempre cuidando. Deus cuida de mim, mesmo que eu não veja o cuidado dele. Deus me carrega no colo, mesmo que eu pense que eu estou rastejando. Deus cuida de mim todo o tempo, porque Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Eu quero convidar você a orar comigo. Queria que você ficasse de pé, colocasse a tua mão no teu coração. Eu queria que você fechasse os teus olhos e te lembrar que às vezes algumas coisas interferem na nossa fé, às vezes algumas coisas. Não deixe que a gente descanse, que tenha certeza na nossa salvação, no cuidado de Deus por nós. Muitas coisas podem ocasionar isso. Às vezes, alguma coisa que nos foi ensinado de maneira errada. Às vezes, alguma culpa de alguma coisa que a gente fez e que não se perdoou. Às vezes, algum problema do passado que Deus já perdoou, mas a gente ainda carrega. Às vezes, um problema que a gente tem no relacionamento com algumas pessoas. A gente leva isso para o nosso relacionamento com Deus. Uma dificuldade com o nosso pai, às vezes, nos leva a ter dificuldade de chamar Deus de pai, de se relacionar com ele como filho. Nós precisamos aprender a desfazer disso. Deixar para trás as coisas que para trás ficam. Deixar o passado. Passado é passado. Passou. Não volta mais. Viver o presente, que é um presente que Deus nos dá, e manter a esperança no futuro, porque Deus está conosco. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós.